Gente, aqui ó, uma encomenda que eu recebi, SLC, né? Que eu tô voltando com o canal e com o perfil de forma mais ativa, né? E aí eu tô restaurando as minhas parcerias. E aí o que acontece? O porteiro lá daqui de casa, ele sempre manda quando chega pacote novo, né? Ele manda a foto lá do meu endereço. E ele, ó, chegou a foto, e com meu nome, né? Ele, ó, chegou a encomenda nova. Só que, tipo, chegou com o símbolo do Mercado Livre. E eu, tipo assim, eu não fiz compra no Mercado Livre. E como ele manda só a foto da etiqueta, né, onde tá meu nome, eu não consigo identificar o que seria mais ou menos o conteúdo, o formato do pacote e tal. Eu passei, ele me mandou isso, não era nem 2 horas da tarde. Eu passei de 2 horas até 6 horas quando eu saio do trabalho, me perguntando que diacho era essa encomenda. Porque assim, o remetente era um tal de Eduardo Silva. Quando vocês compram no Mercado Livre, não sei se vocês sabem, né? Vem o nome da pessoa, o endereço, e embaixo vem em letras maiúsculas, dentro de parênteses, o nick que ela usa, né? O código que ela usa de nome no Mercado Livre. Aqui em casa, como tem porteiro 24 horas, às vezes minha mãe manda as encomendas dela para serem entregues aqui. Aí ela manda no meu nome, mas embaixo o nick da conta dela. Vinha um nome que eu não sei de quem era, que era Marco Vinícius. E eu não conheço nenhum Marcos Vinícius na minha rede de amigos. Eu fiquei perguntando, né? Será que mandaram errado? Será isso? Será aquilo? Até que no fim eu pensei, será um novo golpe de produtos de... Como é o nome? Que eles usam, né? Produtos simples, baratos, virgem, que é o entregador, né? Bota o teu endereço completo, né? E aí fazem o porteiro ou você receber, e aí quando você abre, tem um QR Code para devolução gratuita e tal, você escaneia aquele QR Code e é um golpe, né? É um trojan ou alguma outra coisa que consegue capturar as coisas que tu faz no teu celular, e aí eles têm acesso a teus aplicativos e tudo mais. Pensei, nossa, eu não vou escanear o pacotinho, né? O QR Code nem nada. Vou só abrir e que bonito o golpe, né? Uma blind box da criminalidade que eu receberia. E aí eu cheguei de serviço, fui lá na portaria pegar o dito pacote, que é esse bem aqui, o dito pacote. E aí fica assim, aí quando eu peguei o pacote, ele me entregou o pacote, eu vi assim, nossa, ó, parece um livro, né? Peguei assim, nossa, é um livro. Mas, gente, eu não comprei nada no Mercado Livre nesse ano, em nenhum momento. Minha última compra foi em dezembro do ano passado. Que diabo que é um livro? Aí eu pensei, nossa, eu solicitei 2 livros no e-mail da agência. E aí será que é o segundo livro que eu solicitei? Porque o primeiro livro que eu solicitei foi os 100 anos depois. Ó, chegou aqui, todo bonitinho, autografado, e aí chegou ontem, né? E aí eu pensei, será que é o segundo livro? Vamos ver o nome do autor do segundo livro? E aí o nome do autor não é o Eduardo Silva, o nome do autor é Vinícius Ferreira. Lembra que eu disse que no nick do Mercado Livre estava escrito Marcos Vinícius Ferreira? Pois é, o autor comprou, eu acho, né, esse Eduardo Silva, e mandou para cá para casa utilizando o frete do Mercado Livre, né? Passei fazendo 1000 teorias lá no meu trabalho do que seria isso. Ia gravar um vídeo fazendo, né, o gacha do crime, o blind box da criminalidade, né? Gente, acabei de abrir aqui, é o livro mesmo que eu tinha solicitado. Não existe acaso no inferno. Né? Quem quiser olhar aí a sinopse pode pausar, né? Botar o dedinho na tela. Mas é isso, ó, não existe acaso no inferno. A pacata Cataguases é abalada pela descoberta de 3 crianças mortas em um galpão abandonado, vestidas com uniformes escolares e dispostas em uma cena macabra que desafia qualquer lógica. O investigador Bartolomeu Franco, em seu dia de folga, é arrastado para um caso que mistura segredos enterrados, fanatismo religioso
e a ganância de terrenos valiosos. Enquanto busca respostas, ele se vê envolvido em uma teia de corrupção, vingança e rituais sinistros que remontam a antigas rixas familiares. Então, gente, é isso, né? É uma história que aparenta, né, ser inspirada ou até mesmo assim contar um pouco do que acontece até mesmo até hoje em dia em várias cidades interiores, principalmente aqui no Nordeste, que tem coronéis, tem cidades que tem, tipo assim, famílias antigas até, que até hoje eles mandam sempre, né, mandam e desmandam em cidades pequenas do interior e, tipo assim, ele é a lei, né? Tem prefeito, tem coisa, mas às vezes até o prefeito baixa a cabeça para esse tipo de pessoa. E aí ele conta, né? Eu acho que ele se inspira nesse tipo de história que tem, né? Para fazer esse thriller policial, né? Não existe acaso no inferno. Gostei, gente. Eu tinha me interessado muito pela sinopse. E aí eu pedi. E por que não falar do segundo livro que eu recebi, né? Que eu te falei. Que é da Daisy O.S. 100 anos depois. O mal foi selado, mas alguém abriu o que nunca deveria. E aqui é como se fosse um reencontro da história do Drácula, né? Ó. Há 100 anos ele foi derrotado. Ou foi o que nos fizeram acreditar. O ano 1997, 100 anos após os eventos que marcaram a suposta morte de Conde Drácula. Mas será que ele realmente morreu? Coisas estranhas sempre acontecem em algum lugar do mundo, mesmo que seja distante de você, você está. Em 1997, a lenda de Drácula ressurge das sombras, desafiando tempo e a história. Mistérios antigos voltam à tona remota Transilvânia, onde um grupo de arqueólogos e historiadores noruegueses embarcam em uma missão de desvendar a verdade por trás da figura lendária do Conde. Suas escavações e pesquisas os levam a uma inquietante pergunta. Drácula encontrou de fato seu fim há 100 anos? Ou algo ainda mais sinistro continua à espreita nas sombras da história? Enquanto exploram segredos ocultos e documentos esquecidos, o grupo se vê envolto de enigmas, perigos e descobertas que desafiarão tudo que acreditam, conduzindo-os a uma jornada além do imaginário. A verdade está à espera dos que ousam desenterrá-la, mas estarão prontos para encarar o que jamais deveria ter sido encontrado? Aí tem uma citação aqui, ó. Nem todo segredo deve ser revelado, nem toda lenda permanece adormecida para sempre. Então, o que eu achei nesse reconto, né, dessa atmosfera desse livro dos 100 anos depois? Porque, assim, eu, na minha adolescência, era muito vidrada no autor chamado André Bianco. E ele escrevia muito sobre vampiros. É um autor brasileiro e ele escreve muito sobre vampiros. O primeiro livro que eu li dele foi chamado Os Sete. É mais ou menos isso, né? Eles encontram uma caixa enterrada no fundo do oceano, né? Abandonada no fundo do oceano, de metal. Eles conseguem trazer ela para a superfície, né? E aí o povo, ela tá toda fechada, ela tá toda selada, não tem nem tampa, não tem nada. E aí o povo é curioso, né? O pessoal que resgatou, que pagou dinheiro para resgatar aquilo ali, resolveu pegar, né? E abrir aquele negócio. E aquele negócio estava cheio. Se eu não me engano, tinha os 7 corpos lá dentro. E aí o pessoal achou muito estranho, porque eles estavam intactos. Tipo assim, parece que morreram ontem, né? Tava muito intacto, muita coisa e tal. Só que, tipo assim, eles se assustaram e tal. E aí uma moça, na verdade, eles não estavam intactos, me lembrei agora. Eles estavam, tipo assim, muito, muito ruins. Um aspecto muito ruim e púdrito. Eles sentiram o cheiro. E aí uma das pesquisadoras passou mal, se agarrou no metal, né? Da caixa que eles serraram, passando mal e tal, e saiu. E o sangue, ela machucou a mão, e o sangue dela escorreu para dentro dessa caixa. E aí ela revive um dos 7.
E é aquilo, como ela revive um dos 7 com essa, né, nessa loucura, o que acontece? Acontece toda a história, então tem a história dos 7, a história de Sétimo, tem os filhos também, tem os livros dos filhos, acho que é os filhos do Sétimo, alguma coisa assim. Mas, gente, é muito bom. Pesquisem, o livro é antigo, pesquisem. Eu acho que eu tenho resenha lá no meu blog, Um Só Falareira, aquele meu blog bem antigo, né, de 2012. Eu tenho a resenha de pelo menos alguns livros do André Bianco aí. Mas, assim, gente, é muito bom mesmo.